Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um vídeo bastante interessante, beleza? Que eu falo sobre regiões de valores, tá? Então, se você não sabe o que é uma região de valor, você vai aprender hoje e vai aprender também como você pode estar lucrando através dessas regiões, beleza? Então, se você quer saber como lucrar com as regiões de valores, fica até o final desse vídeo que eu vou passar passo a passo, detalhado, como você pode estar replicando aí no seu dia a dia, nas suas operações, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações, tá? Para não ficar de fora de nenhum vídeo. Então, bora pro vídeo que o vídeo hoje tá insano. Bom, pessoal, regiões de valores, eu quero trazer aqui para vocês um exemplo, tá? Um pouco aqui da teoria, que meus vídeos aqui, se você já assistiu ou se esse aqui é o primeiro que você está assistindo, meus vídeos eu gosto de trazer um pouco só da teoria e eu mostro mais na prática, beleza? Mais ali onde você precisa realmente aprender, né? Ver de fato como é que funciona. Mas eu gosto de trazer aqui só um pouquinho da teoria para você ter um pouco do entendimento, tá? Mas lembrando que o meu foco aqui nesse canal é a prática, análise técnica avançada. Tá na capa do meu canal aí. Então, se você quer ver blá 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 ou então muita enrolação, procura outro canal, que esse aqui eu só falo sobre mais sobre técnica, só conteúdo pesado, conteúdo avançado, beleza? Então, fica de olho, deixa um like, novamente aí, se não ainda não deixou, bora para cima. Bom, região de valores, pessoal, para você entender, é basicamente uma região onde o mercado, tô falando de gráfico, tá? Onde o mercado anda de forma lateral. Tem outras regiões de valores também por meio de um order block, que no tempo gráfico menor, ele é uma região que o mercado andou de forma lateral, também é uma região de valor. Tem uma região ali de POI, que também é uma espécie de um order block, que também é uma região de valor. Mas a região de valor que eu quero trazer aqui para vocês hoje é mais sobre quando o mercado anda de forma lateral, tá? Se liga aqui no gráfico, ó. O mercado, por exemplo, vem numa tendência de baixa, beleza? O mercado vem numa tendência de baixa e ele começa a andar de forma lateral, tá? Anda de forma lateral e começa novamente a dar a continuidade da sua tendência, né? Por exemplo, nesse caso o mercado veio, caiu forte aqui por meio dessa impulsão, andou de lado e continuou a cair. Ou seja, isso mostra que toda essa região aqui, ó, tá? Os participantes ali entre os compradores e os vendedores gostaram de participar nesses níveis de preço, mas os vendedores, né, foram mais fortes nessa região. Por quê, Matheus? Porque o preço continuou o seu movimento primário aqui, né? O mercado vindo uma tendência de baixa, beleza? Começou a andar de lado, né? A força compradora tentou empurrar o preço para alta, mas os vendedores estavam mais fortes, beleza? A força vendedora que estava predominante nesse nível de preço, o mercado continuou esse movimento de baixa. Ou seja, toda essa zona aqui que está em retângulo, tá? Toda vez que você vê um vídeo meu aqui que tem algum retângulo desse aqui em alguma zona, é uma região de valor que eu marquei, beleza? Para vocês aí ficar ligado e pegar os insights. Bom, quando o mercado voltar nessa zona, beleza? Tem uma grande probabilidade do mercado respeitar novamente essa zona e dar continuidade a esse movimento de baixa primária, beleza? Ou seja, tendo isso em mente, né, que o mercado tende a respeitar essa zona, né, o preço tende a dar uma defesa aqui para esse movimento de alta e dar continuidade ao movimento de baixa, você pode estar abrindo os olhos para uma confirmação nesse ponto. Ou seja, você tem ali que identificar que o mercado está em posição de uma região de valor, beleza? E o mercado pode sim dar continuidade ao movimento de baixa. E a confirmação, pessoal, que eu gosto de trazer aqui para vocês, é aquela por meio de um POI, né? Pode ser um choque, pode ser uma entrada direto no ponto da região. Como seria essa entrada direto? Bom, você puxa a região aqui, ó. Você puxa a região, quando o mercado voltar nessa zona, você tem uma possibilidade de venda. Se caso tiver caro, né, você entrar aqui no início da região, você entra nos 50%, tá? Você vai vendo aí aonde o seu risco encaixa. Na minha opinião, pega essa dica, tá? Muitas pessoas pagam para passar esse conteúdo, eu tô passando aqui de forma gratuita, beleza? Presta bastante atenção e dá valor, beleza? Deixa um like aí novamente. Vou pedir mais uma vez que o conteúdo que eu tô passando aqui, muita gente paga para aprender e vocês estão aprendendo de graça. Bom, os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, eu vou trazer aqui em vários ativos, tá? Mais ou menos ali uns 3 a 4 ativos diferentes que eu vou estar trazendo aqui um exemplo, onde você pode sim estar buscando regiões de entrada nessas regiões de valores, beleza? E através de uma confirmação,
você vai montar a sua operação, beleza? E qual confirmação é essa? É aquele famoso POI, né? O Point of Control, uma estrutura de mercado. Eu até já falei sobre ela aqui no meu canal, vou deixar em cima no card para você dar uma olhada lá, mas aprenda logo aqui como você pode aplicar ela em uma região de valor, beleza? POI, pessoal, como eu estava falando, é uma estrutura de mercado que ele tende a dar continuidade no movimento primário, ou seja, nesse caso, né, a continuidade do movimento de baixo. E essa estrutura, ela induz as pessoas, né, a montarem posições completamente opostas do real interesse do mercado, beleza? Por exemplo, aqui o movimento do mercado faz 1, 2, 3, rompe para cima na alta, ou seja, ele está induzindo muitas pessoas a montarem posições compradas nesse ponto, beleza? Sendo que o contexto do ativo é todo de baixa, beleza? Por isso que você tem que aprender a ler o ativo, tá? Saber qual a maior probabilidade da tendência que ele se encontra. Por exemplo, saber se o mercado está numa tendência de alta, se ele está numa tendência de baixa, se ele tem mais possibilidade de ir para cima ou de ir para baixo. O contexto é você alinhar o momento presente com o que vem acontecendo. Isso é o contexto, tá? Bom, vamos aqui para a prática, que é o que interessa, né? Eu quero mostrar aqui para vocês o primeiro exemplo aqui, vai ser no ativo do SDJPY, né? O ativo aqui de Forex. Um ativo aqui bastante conhecido, a galera de Forex gosta bastante de operar. O mercado, pessoal, como eu disse a você, o mercado ele tende a gerar essas zonas de valores no meio de uma tendência, né? Por exemplo, aqui, ó, o mercado vinha numa tendência de alta, né, ó, e começa a andar de forma lateral, ó, entendeu? Novamente o mercado impulsiona na alta, ou seja, toda essa zona aqui, ó, os compradores ganharam a briga. Por quê? Porque a oferta não foi tão forte nesse caso para empurrar os preços para baixo. Por isso que esse movimento de alta aqui, ó, foi lindo desse jeito. Ou seja, a força compradora nesse nível de preço está muito alta. Quando o mercado voltar nesse ponto, beleza? Você pode sim estar buscando por uma confirmação, tá? E foi exatamente isso que o mercado fez. Liga só. O mercado chega naquela região, como a gente sabe que o mercado deu essa puxada forte na alta, andou de lado aqui por meio dessa região de valor e continuou seu movimento de alta, provavelmente o mercado vai dar continuidade a esse movimento a partir do teste nessa região, beleza? A partir do momento que o mercado mitiga essa zona e reage com esse interesse de alta, tá vendo aqui, ó, esse movimento de alta aqui bastante interessante, um movimento bastante saudável de alta, isso está mostrando interesse em níveis mais altos, ou seja, você pode ficar de olho que ele pode sim estar gerando alguma confirmação para você estar montando a sua operação de compra, beleza? E a confirmação gerou exatamente nesse ponto. Liga só, o mercado faz 1, 2, 3, quebra para baixo. Aqui ele está induzindo players mal informados, players iniciantes, players profissionais, big players, institucionais. Todo tipo de pessoa é induzido nesse tipo de movimento, por esses candles fortes de baixa ou forte de alta. Quando o mercado dá essa puxada forte para cima aqui, toda essa região aqui, ó, que já está em retângulo, tá? É a sua zona de entrada. Quando o mercado voltar nesse ponto, você monta a sua posição e surfa o movimento de alta, beleza? Se liga só o que o mercado fez logo após. O mercado mitiga a ordem aqui, ó, tá? Ó, mitiga milimetricamente a ordem, ó, tá? Você bota o seu stop abaixo de fundos e o alvo sempre no mínimo 3 vezes o risco, mas dependendo do contexto você pode estar surfando muito mais. Eu gosto de trabalhar com essa margem porque já é uma margem bastante profissional, me dá ali um certo conforto ao longo prazo, beleza? Que 3 para 1 é bastante interessante. Bom, falando de técnica aqui, se liga só, o mercado volta naquela região, mitiga e vai embora, pessoal. Se liga só, o mercado paga mais de 3 vezes o risco, parou aqui nessa região de oferta, né, que confluenciou com 3 vezes o risco. Esse foi o primeiro exemplo, quero mostrar aqui para vocês outro exemplo, liga só. Agora, pessoal, na criptomoeda Ethereum, beleza? Acredito que vocês aí já ouviram falar sobre Ethereum ou até operam também, né? Então, fica de olho aí que você pode estar encaixando essa técnica aqui no seu operacional. Ou se você ainda não opera, está aprendendo, não tem um operacional definido, pega esse para levar para o seu diáriozinho de trade aí, beleza? Para anotar, pega caderno e caneta e anota, desenha, beleza? Assiste esse vídeo outras vezes, volta do começo e vai assistindo até pegar todos os insights, beleza? Bom, o mercado, pessoal, como a gente sabe de criptomoedas, está em uma tendência de alta ao longo prazo, mas ele está sentindo esse movimento de alta que ocorreu agora no
final do ano para o início do ano agora, né? As criptomoedas deram uma sentida boa na alta, beleza? E agora ele está trabalhando no movimento corretivo, né? Como a gente sabe que criptomoedas, qualquer criptomoeda sempre vai ser ali puxada pelo Bitcoin, e nesse momento aqui o Bitcoin também está sentindo essas correções da alta, né, que ele fez, então a gente pode abrir os olhos para posições vendidas a partir desses conceitos. Nesse caso, pessoal, é um pouco diferente aqui a zona de valor, porque ele fez por meio de uma distribuição, tá? Se você não sabe o que é uma distribuição, eu vou deixar no card aí em cima, dá uma olhada lá, beleza? Eu falo um pouco sobre acumulação, distribuição, redistribuição, reacumulação, tá tudo aí no card para vocês, então dê uma olhada lá, acesse muito esse canal, consuma bastante esse conteúdo, que é gratuito, pessoal, não paga para consumir esse conteúdo, beleza? E é um conhecimento aí que eu tive que gastar muito, tive que perder muito, possuiu muito do meu tempo para mim estar aprendendo aqui, para estar podendo passar aqui para vocês de forma totalmente gratuita, beleza? Então, pessoal, fica até o final do vídeo que você não perde por esperar. Bom, o mercado tá vindo nesse movimento aqui de alta, ele chega a um certo nível que ele começa a andar de lado, né, ó, formando aqui uma possível distribuição de Wyckoff, beleza? Mas tem distribuições, né? A maioria das distribuições elas tendem a nivelar topos, né? Capturar essa liquidez e configurar aqui alguma estrutura de reversão para estar surfando o movimento de baixa, beleza? Mas também tem muitas distribuições que não ocorre esse movimento de captura de liquidez, tá? Mas mesmo assim não deixa de ser uma distribuição. O mercado andou de forma lateral, tá? E rompeu para baixo. O que significa? Eu acabei de explicar aqui naquela parte teórica. Os vendedores, nesse caso, né, estão mais fortes do que os compradores, ou seja, a oferta, beleza? A oferta está mais forte do que a demanda. Isso remete a preços mais baixos, tá ok? Quando o mercado voltar nessa zona e confirmar alguma configuração de continuidade, você monta a sua operação e surfa um movimento de baixa. E foi exatamente isso que o mercado fez. O mercado chega nessa zona, tá? Sente por meio dessas absorções, ó. Se tiver barato, pessoal, você pode até montar aqui nos 50%, ó, tá? Se tiver barato, você monta, mas eu particularmente e também indico a vocês que esperem uma confirmação, tá? Que é bem mais saudável. O mercado é um fluxo interminável de oportunidades, então não tem por que você tá entrando em qualquer tipo de cenário, arriscando seu capital à toa. O mercado faz 1, 2, 3, quebra forte na alta. Aqui ele induz os players a montarem posições compradas dentro de uma região de oferta, ou seja, totalmente fora de contexto. Tem muita possibilidade do mercado fazer esse movimento, tá? E se liga o que o mercado fez. O mercado derreteu na baixa, tá? A partir do momento que ele rompe aqui esse último fundo aqui, ó, ele confirma toda essa região aqui ó, como uma região de entrada. Quando o mercado voltar nesse ponto, você monta a sua operação para estar surfando esse movimento de baixa. Vou montar minha operação exatamente nesse ponto, ó. Stop acima de topos, tá? E o alvo sempre no mínimo 3 vezes o risco. O ativo mitiga que a nossa ordem quase nos estopa ali, mas ele vai de acordo com a nossa análise. O mercado desenvolve bastante a nosso favor, ele enrola um pouco aqui, tá? Mas você vai ver que de fato reage aqui a nossa operação. Se liga só, o mercado derrete, que coisa linda, tá? Olha como você está vendo como essas regiões de valores são bastante poderosas quando você mistura ali com um pouco de SMC, um pouco de ICT, né, com um pouco de Wyckoff também e um pouco da sua experiência também, tá? Fica bastante interessante, beleza? Outro exemplo aqui, pessoal, que eu quero trazer aqui para vocês hoje é por meio de um POI, tá? Como uma zona ali de valor. É uma região aqui bastante longe aqui do gráfico, mas essas regiões de POI tende a segurar o preço, tá? O mercado faz esse movimento, quebra para baixo. Toda essa região aqui é uma região de oferta, beleza? Se você puxar uma POC desse movimento, a POC dá mesmo estilo, tá? Configurando assim uma região de valor muito poderosa. Quando o mercado chegar novamente nesses níveis de preço, você tem possivelmente uma oportunidade de trade. Espera ali uma confirmação para estar podendo surfar o movimento. E foi exatamente isso que o mercado fez. Então, o mercado faz 1, 2, 3, quebra forte para cima, quebra mais forte para baixo. Toda essa zona aqui que já está em retângulo, tá? É a sua zona de entrada. Quando o mercado voltar nesse ponto, você surfa o movimento de baixa. O mercado mitiga aqui a zona de entrada, ó. Mitiga aqui a nossa zona de entrada, tá? Se liga só. Mitigou e veio derretendo. Vou puxar aqui essa ferramenta de trade, né, que a gente vê o risco retorno, para você ter uma ideia do risco. Tá com risco aqui de 1,61%, né? E o resultado aqui, pessoal, de 3 vezes o risco, tá? Confluenciou novamente com outra zona
de demanda aqui e tal. Isso aqui também é uma espécie de zona de valor, ou seja, também serve para alvo. Quando o mercado chegar nessa região, você pode estar saindo da operação. Beleza? E o mercado desenvolveu essa linda operação, né, através dessa zona de valor lá do tempo gráfico maior. Para você ter noção como essas zonas de valores são bastante relevantes. O mercado desenvolveu essa zona aqui, ó, no dia 3 de março. Aí o mercado andou, desenvolveu, ó, andou bastante. Quando ele se aproximou dessa zona, já é dia 25 de março, ou seja, mais de 20 dias, tá? E o mercado, quando chegou naquela região, ele respeitou e gerou oportunidade de trade. Estude sobre zona de valores, tá? Pega esse vídeo aqui, veja novamente, que ele tem muita probabilidade de crescer o seu conhecimento, beleza? Esse conhecimento aqui você não acha em qualquer lugar. Outro exemplo aqui, pessoal, é em outra criptomoeda, tá? Você sabe que criptomoedas, como a gente já comentou, tá em queda, e todas as criptomoedas fazem o mesmo movimento, tá? Quando o Bitcoin ali sobe, as criptomoedas, as altcoins, né, sobe. Quando o BTC cai, as altcoins ou meme coin desce, né? Esse tipo de movimento, né? O Bitcoin ali é um imã para as outras moedas, né? Isso. Bom, como a gente sabe que criptomoedas está numa tendência de baixa no curto prazo, beleza? E nessa tendência de baixa, ele gerou algumas regiões de oferta que está igualzinho àquele exemplo que eu comentei. O mercado faz 1, 2, 3, né? Ó, faz aqui uma primeira impulsão de baixa, né? Aquela tendência de baixa, e começa a andar de lado, ó, beleza? Depois rompe para baixo, tá igualzinho aquele exemplo que eu expliquei aqui para vocês no início do vídeo. Quando o mercado voltar nessa região, confirmar com alguma configuração, você pode estar surfando esse movimento de baixa, simples assim, pessoal, beleza? Além de você aprender hoje, né, o que é uma zona de valor, o que é uma região de interesse, você vai aprender também a como estar buscando confirmações dentro dessas regiões. E a confirmação, pessoal, que o mercado fez nessa região foi exatamente essa. O mercado faz 1, 2, 3, quebra forte para cima e quebra mais forte ainda para baixo. Toda essa zona aqui, ó, que está em retângulo, é a sua zona de entrada. Quando o mercado voltar nesse ponto, ó, você monta a sua operação para estar surfando o movimento de baixa. Liga só o que o mercado fez. Vou botar aqui aquela ferramenta, tá? Para a gente ter uma noção. Stop sempre acima de topos, tá? Segurando ali a sua operação em um nível técnico. O alvo sempre no mínimo 3 vezes o risco. O mercado mitiga na zona de entrada e derrete a nosso favor. Uma ótima configuração aqui, pessoal, através de uma zona de valor, tá? Mais uma confirmação para você estar montando a sua operação. Outro exemplo aqui, pessoal, que eu quero trazer aqui para vocês. Eu disse a você que hoje o vídeo estava pesado, cheio de exemplo aqui para vocês, para você não ter desculpa para não estar. Ah, Matheus, eu assisto seus vídeos, mas quando eu vou olhar no meu gráfico, eu não encontro nenhuma configuração parecida com as suas. Eu estou compartilhando aqui 4 exemplos em 4 ativos diferentes, tá? Mostrando para vocês que essas configurações, essas técnicas que eu mostro aqui para vocês no meu canal, servem para qualquer gráfico, pessoal. É só vocês estudar, tá? Analisar bem, saber os pontos de relevância do preço, beleza? A gente sabe que nesse caso aqui o ativo XAUSD, né, que é o famoso ouro, tá em alta histórico aqui, ele vem subindo a partir de muito tempo, né, e vem numa tendência de alta. Ele chega a um certo ponto que o mercado começa a andar de lado, né? Isso, ó, rompe para cima. Isso aqui você já sabe, não precisa nem dizer que você já aprendeu nesse vídeo. Quando o mercado configura exatamente esse movimento, ó, é porque os compradores estão predominantes nesse nível de preço, ou seja, os vendedores não conseguiram inundar as compras, beleza? Com isso, o mercado tende a reagir à movimentação anterior, né? Que nesse caso, essa impulsão de alta. O mercado voltar nesse ponto, você monta sua operação de compra. E nesse caso aqui, pessoal, não é diferente. Quando o mercado voltar nessa zona, você busca por alguma confirmação para você estar montando a sua operação e surfar esse movimento de alta. Ele mitiga aqui a primeira vez nessa zona de valor e não configura nenhuma confirmação, mas isso não desconfigura essa região de valor, tá? Enquanto ele não romper essa região de valor aqui, todo esse retângulo aqui dentro tende a entrar interesse comprador, tá ok? Quando o mercado tocou a segunda vez nessa região, aí sim ele configura a confirmação, reage aqui na compra, né, através daquela zona de valor e faz esse movimento. 1, 2, 3, quebra para baixo, rompe mais forte ainda para cima, tá? Ó. Quando o mercado voltar nesse ponto, você monta sua operação para estar surfando esse movimento de alta, muito provavelmente, tá ok? Você monta sua operação exatamente nesse ponto, ó, stop abaixo de fundos e o alvo, como sempre, no mínimo 3 vezes o risco. O mercado volta, ó, mitiga aqui o nosso ponto de entrada e reage muito ao nosso favor. Siga nessa movimentação, que lindo. O mercado crava aqui, ó,
nos 3 vezes o risco, beleza? Por isso que eu digo que 3 vezes o risco sempre é um bom alvo, tá? O mercado cravou aqui os 3 vezes o risco, ó, mitigou aqui essa zona de oferta e veio, ó, devolvendo o movimento. Ou seja, você já colocou o dinheiro no bolso aqui e já tá tranquilo, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, comenta o que você achou, tá? Se inscreve no canal para mais dicas. E é isso, valeu!